Para você que acompanha ao vivo, estamos chegando aqui para mais uma live. Eu estou aqui ao lado do Dr. William Franco, que é gestor de Angola, da maior rede de franquia odontológica do mundo, que é a Odonto Excelência. E claro que o Dr. William, que está aqui ao meu lado, vai falar junto comigo de gestão fácil e empreendedorismo, conforme durante a semana a gente prometeu e falou. Doutor, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo trazer um pouquinho mais da nossa experiência em gestão e falando um pouco da gestão fácil. Gestão Fácil, que é o livro do Dr. Oséias, que está na sua segunda edição e vem para Angola para poder ajudar em um bom momento os empreendedores, empresários que querem ter uma gestão eficiente. Isso, mais do que tudo, é o momento de mudarmos os paradigmas, né? Toda vez que um paradigma já não se torna mais eficiente, ou seja, já não nos leva na direção daquilo que a gente quer, a gente entra numa situação de paradoxo. E aí, para sair dessa situação, você precisa mudar o seu paradigma. O livro trata também sobre isso? O livro também fala sobre a importância dessa mudança de paradigma, né? Aborda a importância de você ter uma mente renovável. Uma mente renovável nada mais é do que uma mente que está o tempo todo sendo capaz de se abrir para novos paradigmas, né? E isso é fundamental para que a gente consiga encontrar soluções, porque essa coisa que as pessoas chamam de crise nada mais é do que a ausência de solução, né? Os problemas se apresentam porque os problemas vão se apresentar o tempo todo. Agora, algumas pessoas têm capacidade de enxergar solução e outras não, né? Por isso que é muito importante você cuidar daquilo que hoje muito se fala, que é o mindset, né? É fundamental. Mindset empreendedor, uma mentalidade empreendedora. Que é a mentalidade, né? A mentalidade correta, né? Você conseguir ter a mentalidade correta. E não é uma questão apenas de você pensar positivamente, né? Porque na prática você pode enxergar qualquer cenário dentro de uma perspectiva positiva ou de uma perspectiva negativa. Acontece que quando você enxerga de uma perspectiva positiva, você vai pensar de maneira negativa, você enxerga de maneira negativa, você vai pensar de maneira negativa, você vai agir de maneira negativa e o resultado vai ser negativo. Quando você pensa de maneira positiva, não quer dizer que a situação será melhor só por isso, mas é onde tudo começa. Por quê? Porque é impossível você criar um novo paradigma se você estiver pensando e abordando uma situação dentro de uma perspectiva negativa. Estávamos falando há um tempo a respeito da coisa certa no momento errado. Isso, é engraçado isso, né? É exatamente a questão do timing, né? Você conseguir ajustar a sua linha, a linha do tempo, né? Tanto na sua vida pessoal, como na sua vida profissional, como na vida da sua empresa, do seu negócio, né? O timing ele é fundamental, né? Por quê? A coisa certa na hora errada é a coisa errada, né? A coisa errada, ela vai ser sempre a coisa errada. Mesmo no momento certo. Mesmo que se você estiver fazendo no momento certo de você atuar de maneira errada, vai ser a coisa errada. E a coisa certa na hora errada também é a coisa errada, né? A gente já falou aqui sobre a questão né, que você até me perguntou na última live, é uma questão de matemática? Eu falei não, né? Porque na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, no mundo dos negócios altera, né? Você fazer uma coisa, ainda que certa, no momento errado, aquilo se torna a coisa errada.
Então, no mundo dos negócios só existe um jeito, é a coisa certa na hora certa. Daí a importância de você estar com a mentalidade correta, o seu mindset tem que estar correto, né? Para que você tenha o sentimento correto, para que você tenha a ação correta e para que você tenha o timing correto de atuar. Porque se você perder muito tempo, isso é uma das coisas que fala no livro, né? Se você perder muito tempo tentando lapidar demais aquilo que você quer implementar, outro vem e implementa. Olha que interessante. É bem interessante isso, né? Porque às vezes você passa tanto tempo querendo apresentar aquilo de maneira perfeita que alguém vem e simplesmente apresenta e vai lapidar no decorrer do andamento da própria implementação da ideia. Aquele ditado, feito é melhor que o perfeito. Sempre, né? Porque no final das contas não é uma questão de ser perfeito, é uma questão de ação. O que gera resultado é a ação. Agora, como que a ação começa? A ação começa no nível do pensamento. Você pensa, esse pensamento ele gera um sentimento, esse sentimento determina como será a sua ação e a ação determina o resultado. Se você tem dúvida disso, eu faço um desafio. Pensa aí no momento mais feliz da sua vida. Tá vendo? Trouxe em você um sentimento. Esse sentimento te cria um bem-estar, você vai sorrir, você vai se sentir feliz. Isso gera uma ação. E o oposto também é verdade. Se eu pedir para você pensar no momento mais triste da sua vida, você começa até a chorar. Por quê? Porque todo pensamento, ele gera um sentimento, todo sentimento, ele determina uma ação, um comportamento. Então, o empreendedor, a primeira coisa que ele precisa é cuidar do seu mindset, né? do seu padrão de crenças, de acreditar nas coisas corretas. Por quê? Porque, como eu estava falando no início, os paradigmas mudam. O que são paradigmas? Paradigmas são formas de pensar, ideias normalmente preconcebidas, né, que determinam um determinado comportamento. E quando esse paradigma deixa de ser eficiente no sentido de levar você na direção daquilo que você quer, você entra num estado de paradoxo. Hoje, por exemplo, em Angola, nós vivemos um paradoxo. Quando você olha para um país que tem muitas riquezas minerais, que tem terras de excelente qualidade, que tem condições de ter uma agricultura fabulosa, que tem um povo inteligente, ou seja, você tem todas as condições para estar num momento de prosperidade. Por que não está prosperando? Porque está num momento de paradoxo. Então, o que você precisa? Mudar o seu paradigma, ou seja, a mentalidade que até então funcionava, já não funcionará mais, ela já não vai te levar mais para frente. Você precisa mudar a sua mentalidade, que é o que a gente tem feito, né? O que a gente faz, por exemplo, quando a gente dá crédito ao cliente dentro das nossas empresas? E quando eu digo crédito, é crédito mesmo, um cliente chega lá e paga em 20, 30 vezes, né? Eu estou mudando um paradigma, porque até então o paradigma em Angola era você comprar tudo a pronto pagamento. Numa situação de crise, onde a primeira coisa que se manifesta é a escassez, e quando a gente fala em escassez, ela começa de escassez de ideias, de escassez de solução, até ela chegar no momento em que a escassez se torna financeira, material. Quando você tem esse momento de escassez, tá? O que você precisa? Mudar o seu paradigma, né? Eu tenho que fechar negócio com o meu cliente. Se ele perder o poder de compra em função de desvalorização de moeda, de câmbio, de uma série de circunstâncias, o que eu tenho que fazer? Devolver a ele o poder de compra. Ora, como que eu devolvo a ele o poder de compra? Gerando facilidade. Mas eu tenho que baixar meu preço? Não, eu não preciso baixar meu preço. Muito pelo contrário. Eu vou criar condições de pagamento. Porque a lógica do preço é um paradigma antigo, né, que ela só funciona quando existe condições de pagar pronto pagamento. Porque só discute preço quem tem dinheiro para pagar pronto pagamento.
Quem não tem dinheiro para pagar a pronto, não tem capacidade nem de discutir preço. Tem que aceitar as condições que são impostas desde que seja facilitado. Ele tem que negociar as condições, não é aceitar, ele tem que negociar. Né? Porque aceitar depende de você ter condição, mas você, antes de tudo, você tem que negociar. Você fala, olha, à vista... Mesmo quando dentro da empresa já existe um padrão? Então, mas esse padrão é exatamente a questão do que eu estou falando. O que é o padrão? O padrão é um paradigma. Você tem que mudar o seu padrão. Você tem que mudar o seu paradigma. Se a empresa estipula algo, você pode ir lá e negociar com ela para ela mudar. Você está falando você como dono da empresa? Como cliente. Como cliente? Claro, ué. Porque senão você vai comprar com outro. Né? Se eu estou dentro de uma empresa, que o cliente chega e eu falo, quanto é que é? E se o outro não 100 me dá mil quanto? Então, e se o outro não me dá essa disponibilidade? Por exemplo, vamos falar da clínica dentária. O cidadão ele chega para negociar e fala assim, olha, eu só posso isso. Não, mas isso aqui não cabe no nosso padrão. Nós temos um valor mínimo. Só que o outro local não dá parcelamento para ele. Então ele aceita aquilo que está ali dentro das condições impostas por aquela empresa. Mesmo que haja lá uma condição favorável de crédito. Ele não vai encontrar isso em outro lugar. Sim, claro. É o que eu estou falando, é gerar facilidade. Ele vai aonde tem mais facilidade. O movimento é sempre na direção da facilidade. Em qualquer caminho das águas. circunstância. Em qualquer circunstância. A água ela vai para onde? Para onde é a facilidade. Ela vai para onde é mais baixo, para onde ela bate numa pedra. Esse ditado de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é a maior mentira do mundo. A água ela não bate na pedra até furar, a água desvia. A pedra fura porque ela ficou estagnada ali durante tanto tempo que ela foi gastando e um dia ela fura. Mas não porque era a intenção da água. A água desvia. A água não perde tempo furando pedra. Né? Então, por quê? Ela segue a sua Porque rota. quando ela encontra resistência, ela muda de direção, ela muda o paradigma dela. Flexibilidade. Claro, é ajustar. Né? É ajustar. Ela procura o caminho mais fácil. Então, se você quer fazer negócio com o seu cliente, você tem que ser uma empresa que gera facilidade. Né? Que gera facilidade. Você vê bem, as grandes empresas, as empresas que mais crescem, você pega o Uber. O que é o Uber? O Uber é um aplicativo. Né? O que ele faz? Ele gera facilidade. Você está no hotel lá, você olha, vê e tal, digita lá para onde você vai e aparece já o preço, o carro que te leva. Né? Você escolhe o tipo de carro, se quer um carro mais simples, mais luxuoso, quanto você quer pagar. A maior empresa de táxi do mundo não tem nenhum táxi. Não tem nenhum carro. Né? Trabalha com o quê? Se apoiando no potencial do outro que já tem a estrutura. O outro Airbnb também é a mesma coisa. Você aluga o quarto. As redes de hotéis do mundo não tem nenhum hotel. Não tem nenhum hotel. Né? Não tem nenhum hotel. Então, isso é uma mudança de paradigma. E sempre que uma mudança de paradigma acontece, o paradigma antigo, ele por si só morre. Na época, por exemplo, dos nossos bisavós, você tinha as carruagens, charretes, e quem montasse uma fábrica de roda de charrete ou de carruagem ganhava muito dinheiro. Henry Ford veio, lançou o automóvel, e se você quiser ganhar dinheiro, você tem que fabricar pneu. Se você fabricar roda de charrete... É interessante essa história, porque... Então, quer dizer, você muda o paradigma diante de um paradoxo. Sempre que você encontra um paradoxo, o que é um paradoxo? Paradoxo é uma situação que, como a gente fala no Brasil, você está num mato sem cachorro, você está numa sinuca de bico. A impressão que dá é que você não tem para onde ir. Para exemplificar muito claramente essa ideia do paradoxo, vou contar uma história. Diz que o diabo chegou para Deus e falou assim, Deus, você é onipotente, né? E Deus falou, sou. E o diabo falou assim, então eu queria que você criasse uma pedra, mas uma pedra tão pesada que você não conseguisse levantar. Olha que loucura. Quer dizer, se Deus é onipotente e ele cria uma pedra tão pesada que ele não pode levantar, então ele não é onipotente. E se ele não criar essa pedra, ele também não é onipotente. O diabo colocou Deus numa situação de paradoxo. Famosa sinuca de bico. Famosa sinuca de bico. Então, sempre que você se vê numa situação de paradoxo, você precisa mudar o seu paradigma, ou seja, significa que aquele paradigma já não funciona.
Então, se você está no seu negócio e você acha que está difícil, porque os clientes não entram no seu negócio, porque não estão fechando o negócio com você, você precisa mudar o seu paradigma comercial. Você precisa mudar o seu paradigma. Então, mas não tem a resposta se Deus criou ou não a pedra? O que você acha? Eu quero saber. Ele criou a pedra, não criou a pedra? Qual foi a mudança de paradoxo? Expulsou o diabo do céu? Ele expulsou, então quer dizer que o diabo saiu do céu. Botou o diabo para correr, ué. Quer dizer, some daqui. Ué, o que ele fez? Por que ele tem que conviver com aquela situação? Entendi. Olha que loucura, né? Eu vou tomar ele mudou o paradigma, entendeu? Não tem que conviver próximo, sai daqui. Eu vou tomar uma água ali, mas antes de eu sair aqui em cena e deixar o Dr. William, eu tenho um paradigma para você, aliás, um paradoxo. Nós comentamos essa semana a respeito das empresas que vão à falência, e a grande maioria delas tem gestores, pessoas que estudaram em Harvard, pessoas que têm... O que é um paradoxo, né? É um paradoxo. E eu queria que você, rapidinho ali, eu só vou buscar uma água para a gente, enquanto isso eu queria que você comentasse a respeito das empresas como a Kodak, que era uma grande potência, que não se reinventou, a própria, hoje, indústria do táxi, e uma empresa que também passou por isso, que foi a Americanas, mas se renovou no digital, foi para o comércio eletrônico, para o mundo online, através, na época, da criação de uma loja virtual, e hoje está, né, teve também uma renovação de Americanas, uma compra que foi do Paulo Lema, e daquelas que ficaram. Tem a Blockbuster, que também passou pelo mesmo processo do DVD, do Blu-ray, e acabou ficando para trás, perdendo espaço, foi comprada pela gigante Americanas. Empresas que se reinventaram, que tiveram essa acessibilidade diante da crise, e empresas que não entenderam o novo, porque a crise ela é um paradoxo que chega e a falta realmente dessa inovação, e você perde potência, perde poder e acaba falindo. Então, empresas como Blockbuster, empresas como a Kodak, como a antiga Cougar, que fazia aquele tênis Cougar, e muitas outras que faliram, e outras que saíram na frente, por exemplo, que é o caso da Chevron, que na época em que não acredito que você deva conhecer muito bem essa história, na época que Thomas Edison trouxe a existência à luz, a eletricidade, e quem fornecia o gás de lampião era o dono da Chevron, que foi o Rockefeller. Ele entrou diante de um paradigma, porque quando entrou a eletricidade, ele perdeu o mercado, um grande mercado, mas ele reencontrou a solução nos carros do Henry Ford, e aí ele passou a criar postos de combustíveis, e foi aí a grande ascensão dele também, aí ele cresceu e multiplicou. Então, como você explica as empresas que hoje estão diante do paradoxo, estão diante do paradigma e quebram, como é o caso das que eu já citei, e aquelas que também se reinventam e hoje fazem história, que nós temos muitas delas. Uma delas é o caso hoje em Angola da Odonto Excelência. Bom, é muito importante a gente perceber o seguinte: se a gente voltar um pouquinho na linha do tempo, das 500 maiores empresas da década de 60, apresentada pela revista Forbes, na década de 90, 2/3 delas já não existiam. Atualmente, não chegam a 10% as empresas que na década de 60 estavam entre as 500 maiores da revista Forbes. Hoje, cerca de 70 anos depois, nem 10% dessas empresas estão nessa lista das 500 maiores. Então, o que a gente percebe é que o mundo muda, e porque a natureza das coisas é a mudança, né? Você tem a noite, você tem o dia, você tem primavera, verão, outono, inverno, você tem o verão e o cacimbo aqui em Angola. Tudo é cíclico, tudo é mutável. E quando existe a transição entre um ciclo e outro, entre uma lógica de paradigma e uma nova lógica, aqueles que ainda não entenderam a nova lógica, eles vão ter muita dificuldade, seja como pessoa, seja como empresa. Então,
todas essas empresas que deixaram de existir, e que não foram poucas, né? O Fábio falou aqui meia dúzia, mas na prática, se você pegar a revista Forbes de 1965 e pegar a revista Forbes de 2018, das 500, não tem 10% dela que estavam em 1965. Então, a grande maioria das empresas, no longo da sua vida, elas vão, em algum momento, deixar de existir. Por quê? Porque você, como tudo é cíclico, você tem a fase embrionária em que uma empresa surge, ela nasce, cresce, envelhece e, se não se renovar, ela morre. Né? Foi o que você falou aí como exemplo da Chevron, né? O que ela fez foi se renovar. O que ela fez? Ela mudou o paradigma, né? Ela mudou completamente o paradigma e vai ter que mudar novamente, né? Porque a gente sabe que os combustíveis fósseis, eles têm data para acabar. Fato. Então vai ter que mudar novamente. Você vê, hoje uma das empresas que mais cresce no ramo de energia alternativa é a Tesla, né? Com os carros elétricos e tudo. Tem países que já têm data marcada para deixar de usar combustível fóssil nos seus automóveis. Então, é muito importante a gente entender que de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, e que tudo na vida é cíclico, tudo é cíclico, de tempos em tempos vai haver a mudança de um ciclo para o outro ciclo. E nessa mudança de ciclo ocorre uma transição em que muitas pessoas e muitas empresas têm dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque como a lógica que você tinha, o paradigma que você tinha, por mais esforço que você faça, ele já não dá mais resultado. Vamos voltar ao exemplo da roda de carruagem, ou seja, fabricar roda de carruagem já não vende mais, você precisa começar a fabricar pneu, né? Só que você ainda não sabe fabricar pneu, você ainda não montou a fábrica de pneu, né? Olha que loucura, né? Hoje a gente precisa o quê? Precisa investir na micro e na pequena empresa, precisa investir em economia de base, em agricultura, né? Precisamos indústria. Só que isso ainda não aconteceu. Como isso ainda não aconteceu, aquilo que a gente tinha como padrão, como lógica, já não funciona mais. Então a gente tem um cenário de escassez, porque você ainda não se conectou com um novo momento. Aqueles que conseguiram enxergar que a coisa já não funcionava mais e que já tinha que mudar a lógica e que conseguiu fazer essa transição, não está em crise. Ele sai na frente. É o caso da nossa empresa. Não, a crise ela existe. A crise ela existe, mas na mente daquele não é na mente. Se adapta. A crise não é na mente. A crise é um cenário de escassez. A crise é material. Ela é material, é física. A crise não é mental, mas é material. Então, mas ela não é mundial. Ela não é mundial. Não. Ela acontece em determinados setores. Ela pode ser mundial, pode ser mundial. Por exemplo, já tivemos por crise exemplo, mundial. Existe crise hoje entre os taxistas, porque a Uber veio e inovou. Fora de Angola. Em Angola não existe, porque a Uber não entrou. Então, isso não é um cenário mundial. Mas tem Então, o que acontece, Fábio? Na verdade, o que é crise? Crise é um cenário de escassez, porque quando tem fartura, não tem crise. Quando tem fartura, ninguém está negativo, ninguém reclama. Crise é um cenário de escassez. Agora, o que é escassez? Escassez é quando você não está produtivo. Agora, você não está produtivo por quê? Porque todas as suas estratégias, todas as suas ações, tudo que você faz não dá resultado. Não dá resultado. Se não dá resultado, é por quê? Porque aqui dentro já existe escassez. Aqui dentro você já não consegue criar. Aqui dentro você já não consegue encontrar solução. E um dos fatores então, é o ego. Só para concluir. Aqui dentro você não consegue encontrar solução. Pode ser o ego, mas nem sempre é o ego. O ego é um deles. É um dos fatores limitantes. É um dos fatores limitantes, porque o ego é você se prender a uma posição de que você é o dono da verdade e que não existe uma outra verdade que você possa questionar. Que a tua verdade é única. Que a tua verdade, mas pode ser... O livro fala sobre isso, né?
Fala sobre isso. Segundo capítulo. Você vê a vaidade, né? A Kodak, você deu o exemplo da Kodak. A Kodak, ela era a maior empresa no ramo de fotografia. Era uma companhia Era mundial. gigante, mundial, né? O que ocorre? Vieram as câmeras digitais. A Kodak falou: não, nós somos a maior empresa do mundo, isso aí não vai pegar, né? E acabou com a fotografia como a Kodak entendia que devia ser. Depois vieram os telefones com câmera, smartphone, a mesma coisa aconteceu com o relógio suíço, né? Na década de 60, de 70, a Suíça era o maior fabricante de relógio do mundo, com rubi, com não sei quantas peças móveis e automáticos e tal. O Japão veio com a Seiko, né? E a Texas Instruments dos Estados Unidos, eles vieram e fizeram o quê? O relógio digital. Criaram o relógio digital. A produção, eles tinham 65 mil empresas de relógios, passaram para 15 mil em 5 anos, diminuiu de 65 para 15 mil empresas. Prático. Né? Então, e deixou de ser líder no mercado, e você teve um relógio com tecnologia hoje, todo mundo um relógio que tem bateria. É um mecanismo digital que comanda um ponteirinho mecânico quando o seu relógio ainda tem isso. Muitos já são digital até o mostrador, né? Então, por quê? Porque eles não mudaram o paradigma, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que aquilo poderia vir a ser o futuro. Então, é muito importante a gente ter a mente aberta, né? E nesse sentido, é muito importante a conexão com outros empresários, com outros empreendedores, mas não com aqueles que estão com o mesmo mindset negativo. Porque não adianta eu chegar para você e falar: ô Fábio, a minha empresa está ruim, está mal das pernas, e você falar: cara, lá também o meu negócio está muito fraco. Não adianta nada disso, né? Você tem que chegar e falar assim: peraí, quem que está fazendo alguma diferença? O que ele está fazendo de diferente que eu ainda não estou, que se eu fizer pode mudar minha realidade? Qual é o paradigma que ele está se apoiando para fazer e conseguir esse resultado? É por isso que não interessa o cenário propriamente dito, mas interessa a sua percepção do cenário. A tua capacidade de mudança. Capacidade de mudança, e não só de mudança, mas de você enxergar o potencial que o cenário te oferece, porque todo cenário, independente de qualquer coisa, ele oferece um potencial. Né? A gente estava falando da água, quando a água está correndo dela, o que ela faz? Ela acha um cenário e fala: opa, por onde que é mais simples, mais fácil, mais rápido, mais gastando menos? É por aqui. Ela não sobe, né? Ela segue o caminho mais fácil. Ela vê onde é que está o potencial para que ela continue. Aquele ditado velho que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exatamente. Enquanto choram, outros vendem lenço. Né? Por quê? Porque o camarada que está chorando, ele está com um mindset focado no problema. O camarada que está vendendo lenço, o mindset está focado na solução. Daí a importância da gente, enquanto empresário, enquanto empreendedor, e até mesmo aqui nas nossas lives, o objetivo é a gente conseguir fomentar, né, essa perspectiva da importância de você começar a abrir um pouco a sua mente para enxergar um pouquinho mais longe, para enxergar outras possibilidades, porque toda vez que você cria um novo paradigma, você multiplica a possibilidade de solução. Quando você fica preso a um paradoxo, que nada mais é do que o fim de um paradigma, né? Aquele paradigma já não te leva mais a lugar. Paradoxo é o pai. Quando você fica preso a ele, né? Qual é a solução? Criar um novo paradigma. Eu tenho que sair desse cenário, eu tenho que criar uma nova lógica, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de fazer negócio, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de me conectar com o meu cliente, né? E isso depende de você ter essa mentalidade, esse mindset correto. Daí a importância, muitas vezes a gente fala: olha,
Não adianta você pensar negativamente e a pessoa acha que é uma coisa metafísica ou que é uma coisa de autoajuda. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com a possibilidade de você começar a pensar, a sentir e a agir de maneira assertiva, de maneira que você encontre solução. Você vê, as startups nada mais são do que o quê? Do que o exercício de energia criativa, normalmente do jovem. Por trás de uma startup, normalmente tem um grupo de jovens com aquela energia criativa que não está preso àquele mindset negativo, e que eles vão buscar o quê? Uma solução inovadora. Quando a gente fala em inovação, a gente fala de quê? De mudança de paradigma. Porque toda tradição, se ela não te leva na direção que você precisa ir, ela já não faz mais sentido. Hoje em dia, já não tem mais aquela lógica de você olhar e falar, por que você faz isso? Não, eu faço isso porque meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e por causa disso eu também faço assim. Isso já não faz mais sentido. Você precisa entender, peraí, por que seu avô fazia assim? Tem uma história muito interessante que conta que uma moça, um belo dia, foi fazer uma carne assada lá, e a carne assada era amarrada assim com uns barbantes, com umas tal, e era colocada dentro da panela, e o marido falou assim, vem cá, por que essa carne precisa ser amarrada assim, tal, isso aqui? Aí ela falou, eu aprendi assim com a minha mãe. E no fim de semana ela teve com a mãe e falou, mãe, o marido perguntou por que essa carne assada tem que ser assim amarrada e tal, isso aqui. E ela virou e falou assim, olha, na verdade eu aprendi assim com a sua avó. E a avó foi visitar elas, e a neta perguntou, ô vó, eu perguntei à mãe, a mãe não soube responder, por que essa carne assada, ela é amarrada com esse barbante, ela fica mais gostosa desse jeito? Aí a avó falou, não, minha neta, é porque quando eu era garota, nós éramos muito pobres, e nós só tínhamos uma panela e ela era muito pequena, e nós éramos muitos, então eu não podia cozinhar várias vezes, porque a gente, até para conseguir o carvão era difícil. Então eu tinha que fazer a refeição para todo mundo naquela panela muito pequena de uma única vez. Então eu tinha que amarrar bem a carne para ela poder caber ali dentro da panela. Olha que loucura. A filha já não era mais pobre, já tinha várias panelas, a neta já tinha várias panelas, mas continuava amarrando a carne e botando ali dentro daquela panela. Por quê? Tradição. Só que uma tradição que não levava a ela nada. Existem tradições, sem fundamento, né? Existem tradições que fazem parte dos aspectos culturais que devem ser e outros não. Mantidos e devem ser preservados, obviamente, porque faz parte da sua própria identidade cultural. Mas existem tradições que simplesmente servem para impedir que você use o paradigma correto. Um deles, por exemplo, em Angola, uma das tradições em Angola que a gente vê no mundo dos negócios é o mercado, e quando eu digo são os empresários não darem crédito ao consumidor direto. Existe uma cultura de que o angolano não paga. Que é um equívoco, porque eu dou crédito para mais de 1.200 angolanos todo mês e eles pagam melhor do que o do Brasil, inclusive. O nível de inadimplência que nós temos aqui é menos do que a metade do que a gente tem dentro das nossas unidades no Brasil. Provando totalmente contrário à estatística. Claro, por quê? São paradigmas. Alguém um dia falou um pouquinho mais grosso, com ar de que tinha propriedade, quando não tinha, só tinha uma opinião, mas opinou com ar de propriedade, e ficou aquela impressão de que aquele paradigma é um paradigma verdadeiro, e não é. E ficou, né? Obviamente que não tem como comparar, porque o Brasil hoje é muito grande, é muito maior o número de pessoas que são atendidas no Brasil do que em Angola. Mas... Claro que temos como comparar, Fábio, porque nós estamos falando de percentuais. Se eu atendo 1.000 pessoas, eu dou crédito para 1.000 pessoas e 10% não me pagam, se eu atender 10.000, 10% não vão me pagar.
eu dou crédito para 1.200 pessoas todo mês. Entendeu? E a nossa inadimplência em todas as clínicas é muito menor do que no Brasil. Nós temos, e aí que está a importância de você usar tecnologia para você conseguir entender o mercado. Claro. Então, mas aí você... Porque não é porque no Brasil tem mais clínica. Não. Como que é feita essa comparação? Por exemplo, hoje Luanda, falando de Angola inteiro, o país é a população de São Paulo, do estado. Sim, mas qual o problema? Como que você compara, por exemplo, são mais de 600 clínicas? Como que é feita essa comparação para dizer que realmente... Isso é estatística, Fábio. Estatística como é que funciona? Você tem um grupo e você vê a amostragem daquele grupo como funciona. O que que nós temos? Eu atendo 1.000 clientes. Se 900 me pagam, eu tenho 10% de inadimplente. No Brasil eu atendi 100 mil. Se 10 mil não me pagar, eu tenho 10% de inadimplente. Então, se 20 mil não me pagar... Mas isso não vai de região? Por exemplo, eu não posso ter, por exemplo, uma região pagadora em São Paulo, porque o Brasil, se tratando do Brasil, a gente tem, por exemplo, entre Norte, Nordeste, Sudeste, o poder de compra e até o comportamento de compra ele é diferente. Por exemplo, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, toda vez que vai se lançar dentro do varejo um produto, primeiro manda para Belo Horizonte para testar o poder de compra. Se vender em Belo Horizonte, vê que isso é fato. Eles encaminham para todas as cidades do Brasil, porque eles sabem que se Belo Horizonte comprou, o restante do país compra. Então, mas isso é um paradigma também. Isso é um paradigma também. Porque você pode estar vendendo um produto que não tem a menor necessidade em uma determinada região. E aí, como é que vai... o Brasil inteiro vai comprar? Não, é mentira. Nós acreditamos em mentiras o tempo todo, porque nós não temos números. Quando você tem número, você não precisa acreditar. Isso é um paradigma. Você acha mesmo que quem está lá na Amazônia vai comprar do mesmo jeito que quem está no centro de São Paulo, no centro de Belo Horizonte? Claro que não vai. Claro que não vai. A necessidade dele é outra. A necessidade dele é outra. Você acha que no centro de São Paulo você vai vender botina para o cara andar no meio da lama? Não vai. Agora, se você for lá no Pará, qualquer lojinha que você passar, você tem lá, você tem botina vendendo. Então, agora, isso é o quê? Isso é você entender o mercado. Então, baseado nisso, eu não posso criar um paradigma, que é comercial. Se eu estiver falando de uma coisa que é um produto de necessidade, igual, por exemplo, no nosso caso, odontologia, todo mundo tem boca, todo mundo precisa ir ao dentista. A necessidade que quem está lá na Amazônia tem de tratar de um dente é da mesma que a pessoa que está em São Paulo tem. Ela tem 32 dentes, ela precisa tratar. Então eu tenho números. Então quando a gente fala que o percentual é menor mesmo. Mas por que é menor? É preciso a gente entender por que é menor. O mercado angolano não dá crédito. Então eu, enquanto empresário, eu não tenho que disputar crédito com ninguém. No Brasil, existe um excesso de crédito. Até abusa. Sim, quando chegar, por exemplo, no mês de outubro, você já começa a comprar as lojas, olha, pague a primeira após o carnaval. Então... Inclusive, as datas festivas no Brasil são diferentes, né? São diferentes. No mundo inteiro, a comemoração do Dia dos Namorados, do Dia das Mães, do Dia dos Pais, no mundo inteiro é uma data específica, e só no Brasil que é diferente, porque eles fizeram isso de acordo com o varejo sazonal para realizar a venda maior. Para você conseguir fomentar a venda, Isso é uma estratégia de mercado. De mercado. Então, voltando à questão do paradigma, é fundamental que você não acredite em tudo aquilo que você está ouvindo. Por isso que é importante você inovar. O que é inovar? Inovar é você olhar e falar, não, peraí, mas por que tem que ser assim? E se eu fizer diferente? E se eu testar desse jeito? E se eu pintar de outra cor? Tem que fazer. E se ao invés de ir de carro, eu for de motorista? Você lembra que a gente estava conversando sobre a questão do trabalho que a gente vai fazer dentro das universidades com a venda do livro? E eu não lembro quem exatamente me perguntou, mas vai ser mais barato para o universitário porque ele não tem dinheiro? O pessoal da agência. Assessoria. Exatamente. E eu falei, não precisa ser mais barato. Ele tem que aprender a empreender. Por que não junta 3 ou 4
estudantes e compram um livro pagando um quarto do valor. Eles dividem o momento. Porque, afinal de contas, que necessidade existe de você ter um livro na prateleira? Nenhuma. Você precisa ler o livro. Para ler o livro, você gasta alguns dias. Junta 4, 5 amigos e você já começa seu primeiro empreendimento. Tá entendendo? Cria então, na Copa do Mundo o por que papelzinho, é sua vez, depois minha vez e cada um tem sua vez. Por que ele tem que ficar preso à lógica de que é estudante, de que não tem poder aquisitivo, que não tem dinheiro? Preço. Né? E o outro, ao baixar o preço, mantém ele dentro daquela lógica miserável. Isso aconteceu no Brasil, né? Ué, isso acontece no mundo todo. Quando você não tem um empresário que tem uma perspectiva muito clara daquilo que está fazendo, ele disputa mercado baseado em preço, né? E não em acessibilidade. Quando eu falo que aconteceu no Brasil foi referente ao Bolsa Família. As políticas sociais são políticas sociais, não vale a pena a gente discutir aqui, porque cada governo... Não, porque você prende a pessoa num paradigma também. O preço baixo é um paradigma. Mas às vezes é necessário. Quando você... Não prender a pessoa num paradigma, mas eu digo que, por exemplo, quando você tem políticas sociais, existe uma população que precisa de apoio, de acesso e tal, entendeu? Então não é uma questão desse tipo de coisa, mas eu digo, nós estamos falando de empreender, de negócio, né, de comercializar, tá? É diferente de política social, né? Então, quando a gente fala de... Mas não é uma estratégia? Sim, mas é uma lógica diferente. É uma lógica diferente, é uma lógica de Estado. É uma lógica de Estado, não é uma lógica de negócio. Quando você fala empreender, você está falando de uma lógica de mercado, onde de um lado existe o consumidor e do outro lado existe o prestador de serviço ou quem fornece aquele produto. E como empreender favoravelmente quando, por exemplo, você tem um governo de sócio, que aumenta as taxas e trabalha ali só para querer a parte financeira dele? Mas quem é que falou que é assim? Por exemplo, no Brasil você tem um imposto muito alto. Você trabalha para pagar um imposto alto. E por que a Odonto Excelência abre uma clínica a cada 3 dias lá? Por que a Odonto Excelência? Porque ela tem uma estratégia de gestão simples. Porque não está presa a esse modelo mental que você está falando. O governo aumenta a taxa, me prejudica e tal. O governo faz o que quer fazer enquanto Estado e eu, enquanto empresário, faço o que eu quero fazer. Desde que todos os dois consigam coexistir, qual o problema? Eu pago meus impostos, que é minha obrigação, precifico o meu produto dentro daquilo em que eu consiga pagar meus impostos, pagar meus funcionários, ter lucro e fazer negócio. Só que eu faço isso de maneira inteligente. Existe inteligência financeira, existe estratégia, existe o que o Dr. Zé chama de genialidade dentro do negócio. Você vê, você acha mesmo que se a gente, enquanto empresa, lá no Brasil, ficasse pensando assim, não, é governo, é Estado, é imposto, é isso e aquilo, você acha que a empresa cresceria? Não. Porque para uma empresa crescer, o empresário precisa estar com a cabeça tranquila para pensar a solução. Ele não pode estar focado em aspectos em que todo mundo considera como uma coisa negativa. Você tem que ter inteligência financeira. Você acha que eu não pago imposto? Eu pago 100% dos meus impostos. Mas como é que você tem lucro? Eu precifico o meu produto. Eu não preciso vender pelo preço mais caro. Eu posso criar condições de pagamento. Eu parcelo. Mas aí você tem risco. Claro. Eu tenho risco desde o dia que eu nasci. Só de estar vivo eu já é um risco. E por causa disso, então, eu vou fazer o quê? Vou ficar parado igual todo mundo? Não, mas aí não é uma questão de ficar parado. É uma questão, no caso do Brasil, por exemplo. Aí a gente já está entrando na parte normal, ainda falando social, né? Voltada governamental, para o governo. Porque quando o governo... Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Quando o governo ele aumenta a taxa, obviamente você tem que mexer no teu preço. Você vai ter que aumentar o preço. Por que a gente não pode mudar essa lógica? Por que nós não pensamos assim, em vez de pensar alguém tem que pagar a conta, por que nós não podemos pensar, nós podemos ser produtivos? Por que nós não podemos pensar assim? Por que ao invés de eu me preocupar enquanto que está aquele imposto, por que eu não me preocupo? Poxa, como que eu posso produzir mais com menos gasto, com menos esforço?
Por que menos gasto obrigatoriamente tem que significar menos imposto? E de onde Nos países mais desenvolvidos do mundo, paga-se muito imposto. Paga-se muito imposto. Então, você não pode entrar numa lógica de pensamento que para empreender o Estado tem que passar a mão na minha cabeça. Por que tem que passar a mão na minha cabeça? Não tem que passar a mão na minha cabeça. O Estado tem que cuidar das questões de Estado. E eu tenho que cuidar das questões da minha empresa. Com inteligência, com genialidade. Né? E é possível. Por quê? Porque quando você se desgasta, né? Se você acha que, mas não tá difícil. Tá difícil por quê? Se você pegar em qualquer lugar do mundo, qualquer empresário que estiver reclamando do imposto que paga e você falar para ele assim, olha, a partir de hoje você não precisa mais pagar esse imposto, ele vai continuar achando que... Ele vai continuar num cenário de escassez, porque a lógica dele é a escassez, não é essa diferença percentual no preço que vai fazer com que ele quebre. Não é. Você pode fazer. Olha, existe um caso de um grupo de judeus que fugiram na Segunda Guerra Mundial e foram para Nova York, e eles chegaram lá só com uma malinha. Esse grupo de judeus fazia parte de uma elite milionária que perdeu tudo para os nazistas e chegaram em Nova York só com uma malinha com um pouquinho de roupa dentro. 5 anos depois, todos eles eram milionários novamente. Por quê? O mindset. Sabiam encontrar soluções. E se você pegar um grupo de pessoas que não tem o mindset apropriado, a prova disso, você quer mais de quê? Empresas que pegam empréstimos, que pegam isso, pegam aquilo como se fosse solucionar e não solucionam seus problemas. O que mais existe são empresas que pegam empréstimos e não conseguem resolver seu problema, porque mudança de paradigma você não faz com dinheiro. Esse é o problema. Não é o dinheiro que promove a mudança de paradigma. Mudança de paradigma você faz com inovação. Inovação significa você ser capaz de olhar uma mesma situação de uma perspectiva diferente. E se você está diante de uma empresa que você quer inovar, mas tem pessoas lá que não aceitam essa inovação? Tem pessoas que ainda ficam no paradigma. Quando você fala está diante, você está falando como dono da empresa ou você está falando como um funcionário da empresa? Não, o dono da empresa quer mudança, mas os funcionários não querem. Se ele realmente é o dono da empresa, ele pode mudar os funcionários dele. Inclusive como parte do projeto de mudança dele. Olha, esse serve, não aceita e, entendeu? Muda. Paga o que tem direito e muda, claro, deve fazer. Aí ele tem que ter uma gestão de RH poderosa, de recursos humanos poderosa, para atrair essas pessoas que têm essa visão de transformação ou que não conhecem Na verdade, o que acontece? O bom líder, ele fomenta isso. Ele fomenta isso. Né? Ele fomenta isso nas pessoas. O bom líder, ele fomenta essa visão nas pessoas. Ele cria o ambiente necessário para que a inovação aconteça. Se a pessoa não quiser, ele fomenta mandando ela embora, paga os direitos dela e contrata alguém que queira. O líder não pode ser refém de um funcionário, de um colaborador que não quer entender a cultura empresarial. É para isso que serve a cultura empresarial. O que é a cultura empresarial? Cultura empresarial é um conjunto de normas e valores que fazem com que todo mundo olhe na mesma direção, todo mundo pense na mesma direção, todo mundo reme ao mesmo tempo o barco. Você não pode estar num barco em que o capitão do barco fala, olha, vamos remar naquela direção, e você vira e fala, não, eu não estou com vontade, eu quero ficar aqui de braço cruzado pegando sol. Ok, você vai pegar sol dentro d'água, mas naquele barco você não vai ficar. E o líder tem que ter essa capacidade. Qual o problema? Fazer mudanças, você tem que mudar. E fazer mudanças muitas vezes passa, sim, pela necessidade de você mudar pessoas. Empresas familiares. Empresas familiares é sempre uma dificuldade. Por quê? Porque normalmente a base da proposta de uma empresa familiar é se apoiar na questão da confiança. Né? Então, empresas familiares, elas tendem a se apoiar muito na confiança
pelo fato de, é meu irmão, é meu tio, é meu sobrinho, por causa disso eu confio, né? E quando uma gestão é apoiada na confiança, ela se torna uma gestão fragilizada. Isso é um dos pontos, inclusive, que a gente coloca no livro Gestão Fácil, o Dr. Zé coloca muito bem aí para a gente, né? Que é a fragilidade gerada pela confiança. Então, não é que uma empresa familiar não possa funcionar, né, e crescer de maneira exponencial. Não só pode, como deve. O que ela não deve é fazer uma gestão apoiada em confiança. Ela tem que fazer uma gestão apoiada em meritocracia. Eu não vou contratar o meu sobrinho porque ele é meu sobrinho. Eu vou contratar o meu sobrinho porque ele foi lá e passou pelo mesmo processo de seleção que qualquer colaborador e demonstrou capacidade. E o dia que ele, por acaso, infringir a norma da empresa, ele vai responder como qualquer colaborador que fizer isso. Isso é uma gestão baseada em quê? Em meritocracia, não é em confiança. Agora, existe sim, a experiência mostra, né, que empresas familiares tendem a ter uma gestão fragilizada e por causa disso tem dificuldade de crescer, principalmente de maneira exponencial. Aqui no capítulo, aliás, na página 17, capítulo 1, diz que a gestão não pode ser frágil. Tem uma coisa interessante aqui. Ele conta uma história de um empresário que gritava em plenos pulmões que tinha hora para chegar na empresa, mas não tinha hora para ir embora. E que era um profissional que até tinha resultados incríveis, né? Que era exemplar o seu sucesso, mas que notavelmente era um gestor infeliz, porque infelizmente ele não tinha tempo para curtir a família e nem os amigos, muito menos cuidar da saúde. E que ele não acreditava dentro da mente dele que ele poderia trabalhar poucas horas e mesmo assim trazer resultados. Na verdade, quando a gente fala em poucas horas, eu acho que não é nem o termo mais adequado, né? Mas o número de horas suficiente. Agora, é verdade que é importante a gente entender o que é o número de horas suficiente. Quando você vai empreender, as diversas fases do empreendimento, elas exigem diversos níveis de comprometimento e de energia. Tá? Então não adianta você achar que no início de um projeto, se você trabalhar 3 horas por dia, esse projeto se concretiza, que ele não vai se concretizar. Tá? O único lugar no mundo em que sucesso e trabalho vem antes do dinheiro é no dicionário. Olha, o único lugar no mundo que o dinheiro vem antes do sucesso e do trabalho é no dicionário. Tá? Então, você precisa trabalhar muito. Para a geração nova do Google, tem que explicar o que é dicionário. Tem, né? A geração Google vai falar, o que é isso, dicionário? Não, mas tem lá o dicionário, vocês podem ir lá, se você procurar dinheiro e sucesso, o trabalho está lá na letra T, lá no final. Então, gente, dinheiro e sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Quando o Dr. Zé coloca no livro que a lógica, na verdade, de você trabalhar muito está errada, né? Ele quer dizer o seguinte, que você precisa ter tempo para o seu trabalho, você precisa ter tempo para a família, você precisa ter tempo para os amigos, você precisa ter tempo para você criar, para você mesmo, né? Então, quer dizer, o Dr. Zé, por exemplo, ele tem uma quinta, que quando chega na sexta-feira à tarde, ele vai para lá e passa o fim de semana lá, ele tem lá os animais e reúne os amigos e tal, é o momento onde ele relaxa e é o momento onde ele cria, é o momento onde ele pensa nas soluções, né? Por quê? Tem um ditado que diz assim, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Esse ditado quer dizer o quê? Quem trabalha muito não tem tempo de pensar solução, não tem tempo de enxergar novos paradigmas, de promover mudança. Então, é óbvio que em determinada fase do seu projeto, para você implantar, você vai ter que trabalhar um pouco mais, né? E às vezes esse um pouco mais são 14, 15, 16 horas por dia. Mas é importante. Na fase inicial.
na fase inicial ou numa fase de implantação de novas ideias, de novos projetos, né? Mas é importante você entender que mesmo no meio disso tudo, você tem que achar tempo para você, para sua família, para as coisas que criam, que renovam essa energia, para você estar com a sua cabeça relaxada e conseguir criar a solução. Porque um homem tenso, ele diminui. Quando você está tenso, você diminui o seu nível de percepção das coisas. Uma mente tensa é uma mente que não tem uma percepção refinada. Então, muitas vezes, a solução passa na frente e ela não consegue enxergar. Muitas vezes a solução está ali do seu lado e você não, falando com você, e você não consegue ouvir. Olha só que interessante. Uma mente tensa não tem a percepção aguçada. Você, no momento de tensão, bloqueia o teu cérebro? Bloqueia. Isso é fácil da gente entender. Quando você está tenso, você diminui a sua percepção. Por quê? Porque você fica tenso, todo o teu corpo, toda a tua mente, né? Energia. Você não consegue pensar, Se acontece um problema inesperado e aquilo te surpreende, você fica tenso, você não consegue, né? Quantas vezes você vê, naquele momento eu não consegui pensar em nada. Não consegui pensar em nada mesmo. Por quê? Porque estava tenso. E quem toma decisão nesse momento? Vai errar. Vai tomar a decisão errada. Porque vai tomar uma decisão com uma percepção muito limitada. É por isso que, já viu, tem que contar até 10, tem que respirar fundo. O que é esse respirar fundo? É dar tempo para relaxar. É você oxigenar seu cérebro. Você fala, opa, peraí. Então, por exemplo, eu jamais tomo uma decisão quando eu estou irritado, quando eu estou tenso. E acontece, porque nós somos pessoas normais. Então você está tenso, irritado, olha, nesse momento eu não sei, depois eu vou ver isso. E naquele momento eu não decido. Qual é a estratégia para você não tomar decisão nesse momento? A estratégia é não tomar mesmo, é você falar, não tomo decisão nesse estado de espírito e não tomo. E acabou. Né? Mesmo que estão te pressionando ali para que você dê um parecer? E nem negociar, assim. Né? Mesmo que esteja te pressionando para você dar um parecer. Né? As chances de quem negocia em um momento de estresse é de perder, porque quando você fica tenso, o outro te controla. Olha que interessante. Quando você fica tenso, o outro te controla. Fisicamente é muito fácil de você entender isso. Aqui, olha. Bota seu braço aqui, fica tenso. Ó. Aqui eu te controlo, olha como é que você foi para lá. Agora, relaxa. Aqui, ó. Aqui eu já não te controlo. Interessante. Vamos fazer de novo. Eu gostei. Tensão, ó. Olha como é que eu te controlo. Relaxa. Ó. Aqui eu não te controlo. Interessante. Toda vez que você está tenso, o outro tem um controle sobre você. Tem controle da situação. Legal. Toda vez que você está tenso, o outro tem controle. Então, é muito importante. Então, qual é a melhor maneira de você não entrar nisso? É você não chegar até lá. É você perceber, poxa, eu estou trabalhando demais, hoje eu tenho que dar uma relaxada. Hoje eu vou chegar em casa, vou dar uma caminhada, vou tomar um banho de piscina, vou bater um papo com a esposa. Vou na sauna, vou brincar com as crianças. Né? Andar de bicicleta. Academia, ginásio. Fazer uma academia, um ginásio, tomar um copo de chá, ou seja, sair daquele momento. Com um amigo. Vou ler o Gestão Fácil. Vai fazer alguma coisa diferente. Vai pegar um cinema, vai dar um passeio, vai brincar com o cão, vai brincar com as crianças, vai fazer alguma coisa para você relaxar. Por quê? Porque você sai desse estado de tensão, né? E isso é importante. E é importante que você não se permita chegar nele, porque quando você chega nele, aí o processo para você sair é mais demorado. E muitas vezes é o que você falou, mas aí você tem que tomar uma decisão. Aí você vai errar, você vai tomar uma decisão que pode se arrepender depois. Com uma percepção um pouco refinada. E é muito comum isso, né? Principalmente para o empresário que está com toda a pressão, né? Para você suportar a pressão que é o mercado, a pressão que é o negócio, a empresa, funcionários, colaboradores, fornecedores, né? Contas a pagar, estratégia, para você conseguir suportar essa pressão, né? Não é fácil.
Tá? Não é fácil É a suportar. flexibilidade. Aí é a questão da pata do elefante, Isso que eu né? ia E comentar a flexibilidade ela tem que ser, por conta do peso, né? ela tem que ser estrutural, essa flexibilidade, né? Essa flexibilidade tem que ser estrutural, não é uma coisa só dentro da sua cabeça. Toda a sua estrutura tem que ter essa capacidade de se moldar, de se adaptar, de se ajustar. Na verdade, são dois cenários. O elefante, ele tem o próprio peso, e o elefante é esse empresário que tem o peso da empresa nas costas, que é o cenário interno, e ele tem o cenário externo, que é o buraco, a oscilação do terreno. Exatamente. E se não houver essa flexibilidade entre o interno, o peso interno e o buraco externo, você cai, você quebra. Vai quebrar. Não aguenta o peso. E como ter essa flexibilidade para entender o mundo externo, o mundo exterior e o universo interior? Todo empreendedor ele precisa dominar três coisas, né? Primeiro, ele mesmo. Cuidar do mindset dele. Ter o mindset correto, ou seja, a sua mentalidade, o seu padrão de pensamento, né? Os seus paradigmas tem que estar correto. Depois, o dos seus colaboradores e clientes, que é o outro, ou seja, primeiro eu, depois o outro. Então eu tenho que ser capaz de me conectar com meus colaboradores, eu tenho que ser capaz de me conectar com meus clientes, para entender a necessidade dos meus colaboradores e a necessidade dos meus clientes. E depois eu tenho que entender o ambiente onde eu estou. Então, A influenciosfera. o ambiente. Então são os três pontos que você tem que dominar. Você tem que dominar primeiro. E quando eu digo dominar, não é controlar, né? Dominar é ter uma percepção refinada E total atenção. e total atenção sobre você, porque às vezes você vai olhar e falar, poxa, eu não estou bem, hoje eu não estou bem, né? Então, se eu não estou bem, eu vou gerir isso, né? Eu vou gerir esse fato de não estar bem. Então, você tem que conhecer muito bem a você, se conectar muito com os seus colaboradores, ou seja, conhecer o outro e conhecer o ambiente. Se você considera essas três perspectivas, então a chance de você tomar uma decisão assertiva, ela é muito maior, né? Isso é o que a gente chama de jogo do ganha-ganha. Você vê, uma empresa hoje, o que ela tem que ser? Ela não tem que ser só alguém que leva um benefício para o seu cliente, ela tem que ser socialmente correta. Ela tem que ser socialmente, na verdade, não é correta, ela tem que ser socialmente participativa. Ou seja, não basta eu levar um benefício só para quem está fazendo negócio comigo, eu tenho que levar um benefício para o outro que não fez negócio comigo também, para a sociedade como um todo, para o meio ambiente. Eu não posso simplesmente pensar em fazer negócio, ganhar dinheiro, atender a necessidade de alguém, mas eu estou destruindo o meio ambiente. Então, o que você está fazendo? Você está pensando em você está pensando no outro e você está pensando no ambiente. Então, é fundamental que uma empresa ela tenha essa perspectiva, porque se o telhado da sua casa está pegando fogo, você é meu vizinho, isso é um problema para mim também. Pode atingir sua casa a qualquer momento. Se o outro está com fome, isso também é um problema meu. Se o outro está desempregado, isso também é um problema meu. O que eu posso fazer? Aonde é que eu posso atuar genialidade para resolver o problema do outro? Eu posso gerar emprego, eu posso aumentar minha empresa, eu posso exponenciar meu negócio, eu posso vender meus produtos de maneira que consiga caber no bolso dele, porque a necessidade não deixa de existir por causa da escassez. Independente de você estar num cenário de escassez,